Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso tempo em oração com Deus. Esse tempo ele é muito importante para cada um de nós. E eu insisto sempre que não seja somente a terça-feira o tempo que nós tenhamos para dedicar em oração, mas que seja uma prática do nosso cotidiano, porque a oração ela tem muito em seus efeitos, assim já diz a palavra do Senhor. E hoje, inclusive, eu quero usar o texto que está em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe. Marcos 11, versículo 23 e 24, que fala acerca deste poder da oração. Diz assim o texto: Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis. Amém? Essa é a palavra de Deus que nos motiva a orar, que nos impulsiona, nos insta a buscar ao Senhor, a clamar ao nosso Deus. Porque a palavra nos garante que tudo aquilo que pedirmos, e o texto original do grego usa uma palavra que a tradução mais fidedigna seria peticionares, né? Tudo o que peticionares ao Senhor. E este é um termo mais jurídico, porque também essa parte jurídica, o direito, ela surge ali, né? O berço é ali em Roma. E esse texto, ele usa essa palavra, esse termo do direito, para demonstrar que tudo aquilo que se peticiona ao juiz, é necessário que se obtenha a resposta. Enquanto você não peticiona nada, o juiz não tem obrigação nenhuma conosco. E o Marcos, ele é da área, ele pode nos auxiliar nisso, né? Mas quando você coloca uma petição no fórum, no cartório, quando você coloca na justiça uma petição, o juiz, ele em algum momento, ele será obrigado a te dar um retorno, te dar uma resposta. E Deus, através da sua palavra em Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: quando nós oramos, quando nós peticionamos a Deus, também o nosso Deus se coloca numa posição em que ele precisa nos responder. A palavra diz, eu falei recentemente, que o nosso Deus, ele é o justo juiz. Se qualquer um juiz precisa dar a resposta, imagina o nosso Deus, que é um Deus justo. Agora, a resposta que o Senhor nos garante, ela pode ser sim, ela pode ser não ao nosso pedido. Ela pode ser, espere mais um pouco. Nós precisamos aprender a ouvir de Deus e obedecer. Mas creia, tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós pedimos, oferecemos diante de Deus em oração, Ele ouve e Ele nos responde. E esta é a maravilha do nosso tempo em oração. Saber que nós temos um Deus justo e fiel, que nos ouve e que sempre nos dá a resposta. Amém? Vamos orar iniciando o nosso tempo com Deus em oração? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque sabemos que em tudo o Senhor cuida de nós. A tua palavra nos garante que o Senhor nos ouve e que o Senhor sempre terá uma resposta para nós. E eu creio, Senhor, que o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado está dentro de nós, porque muitas vezes nós só queremos um tipo de resposta. Nós esperamos muitas vezes somente aquilo que o nosso desejo coloca em primeiro lugar, mas nós precisamos aprender a ouvir a resposta que o Senhor tem para nós. Então, nesta noite, Senhor Deus, que nós nos reunimos aqui a orar e pedir ao Senhor, ainda que tudo aquilo que nós coloquemos aqui nos venha como resposta negativa, que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz e acolher a Tua vontade. Porque ainda que eu não consiga nada do que vim buscar, se eu receber algo daquilo que o Senhor quer me dar, eu tenho ganho.
maravilhoso. Nós temos um lucro poderoso no Senhor. Ó Deus, que seja mais um tempo em Tua presença, mudando a nossa vida, transformando o nosso ser, e que o nosso clamor chegue ao Teu trono, de cada um dos nossos irmãos, cada pedido que será apresentado, que o Senhor ouça e o Senhor nos dê resposta em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, louve, adore, ore e creia. Deus está entre nós e nos responde. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o seu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro angelical. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse nosso momento de oração, no nosso culto de oração, eu quero te convidar agora para uma reflexão, um momento de confissão. Amém? Eu quero ler junto com você a passagem que se encontra em Tiago 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O versículo 8 ainda diz assim: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? A verdade é que muita gente diz: eu não quero enxergar Satanás não, o diabo não, eu não quero ver capetas, e usa esses termos assim, porque identifica com o mal. Mas a maneira de nós nos afastarmos de todo tipo de mal é justamente nos ajustarmos, nos sujeitarmos a Deus, estarmos cheios de Deus. Como fazer isso? A nossa base é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá toda a orientação necessária. Nós não precisamos ter medo do diabo ou medo do mal. Por quê? Porque quando nós o rejeitamos, nós o fazemos pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Nossa ação, nossa fala já o afasta. As pessoas que têm convivência com esse tipo de espírito maligno, ela identifica só de conversar com a gente. E ela diz: não gosto muito dessas pessoas assim, cheias de Deus, que falam como Deus gostaria que elas falassem, se identificam com Deus, se relacionam com Deus, e aí já se afasta. O diabo também, ele se afasta de nós quando nós louvamos, glorificamos, falamos bem do outro, amamos o nosso parceiro, e as crianças dentro do lar percebem esse amor.
E elas, então, retribuem amando também ao pai, à mãe. É lindo uma família que está cheia de Deus. Então, se volte para Deus. Se tem algo que está te tirando dessa intimidade com Deus, desse relacionamento com Deus, dessa sujeição a Deus, se afaste disso. Amém? Vamos orar? Deus, é bom estar contigo. É bom, ó Pai, interagir contigo, sentir, ouvir. É bom o nosso coração estar cheio daquilo que Tu tem derramado sobre as nossas vidas enquanto bênçãos para o dia a dia. Nós queremos viver a eternidade contigo, Senhor, e já experimentamos isso hoje. Então, ó Pai, naquilo que falhamos, te pedimos perdão e recebemos o Teu perdão, ó Pai, cheios de Ti, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Queremos prosseguir no nosso dia a dia. Vem sobre nós com a Tua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos glorificar, exaltar, nos encher da presença de Deus. Salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos de louvor, salmos de louvor,
vez criou. Então brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Em mim brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Olá, boa noite. Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Te convidar a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 39. Vamos ler? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós tivemos, né, a reunião com o grupo da igreja, né, através do Google Meet, e foi muito bom, né, ter podido conversar e ver alguns dos irmãos da igreja ao vivo, né? Apesar de ser através da tela do celular, mas a gente pôde ver ali em tempo real, conversar, perguntar sobre como andam as coisas, né? Ficar sabendo como é que cada um está indo, né? A gente pôde inclusive ver a netinha do pastor e da Ellen Melry, a Aurora, né? Tá lindinha. Já está bem grandinha já, mas assim, não é a mesma coisa que se nós nos encontrarmos, né, a gente poder se ver sem ser pela tela, né, do computador ou do celular, né, de poder estar realmente próximo um do outro, né, não é a mesma coisa. Só que nesse texto que nós lemos da Palavra de Deus, graças a Deus por isso, né, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus, isso não acontece, né? A palavra de Deus diz nesses versículos que nós lemos que nada pode nos separar do amor de Deus. E o interessante é que aqui fala com relação ao maior inimigo, né, que um ser humano, né, se a gente for falar da questão da nossa vida física, né, do campo material, né? O maior inimigo que nós temos é a morte, né? Nós, a cada dia que passa, nós envelhecemos, né? E assim, não estou querendo ser uma pessoa, não estou querendo ser trágico, né? Mas é uma realidade, né? Cada manhã que você acorda é um dia a menos na sua existência, né? E eu que já estou numa idade onde eu já passei dos 50 anos, né? Então cada dia eu sei que eu estou mais perto, né? Se Jesus não voltar antes da morte, né? Só que a palavra de Deus, ela assegura para nós que nem a morte, né, pode nos separar do amor de Deus. Quando Jesus ele foi crucificado, né, e ao terceiro dia ele ressurgiu, Jesus ele venceu a morte, né? Ele tirou as chaves da morte da mão de Satanás. E através de Jesus, através da vida que ele oferece para nós,
nem a morte pode nos separar do amor de Deus, né? Então que nesses dias ainda que nós vivemos a pandemia e a gente tem que estar ainda afastados uns dos outros, né? E muitas coisas a gente não pode fazer como fazia antes, mas uma coisa é certa, né? Nós temos a Jesus, nós temos o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo, que nada, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma enfermidade, seja lá o que for, nada pode nos separar desse amor, né? Dessa presença, desse poder de Deus. E que nessa reunião de oração, né? Quando você for clamar pelos motivos de oração que nós temos colocado, ou quando você for no seu momento devocional com Deus, apresentar a sua vida a Deus, apresentar os seus motivos de oração, que você tenha essa certeza, essa convicção de que você não está na presença de uma energia, você não está na presença de uma imagem, você não está na presença de uma filosofia, mas você está na presença de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que se relaciona conosco e um Deus que nada pode nos separar dele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos por mais essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos, ó Pai, para clamarmos a Ti através da reunião de oração. E, Senhor Deus, eu te peço que Tu estejas abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã meu, Senhor Jesus, ó Pai, da Igreja Metodista do Núcleo Bandeirante, para que nós não venhamos a esmorecer na nossa fé, mas que nós tenhamos, Senhor Jesus, a certeza, realmente, de que Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que atende a nossa oração, um Deus que ouve e atende a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos do nosso meio toda dúvida, todo medo, toda incerteza, que nós nos apeguemos a Ti e que nós tenhamos a convicção de que em Ti nós somos mais do que vencedores. É em Teu nome que nós choramos. Amém. Bem, mais uma vez aí chegamos ao final do nosso tempo em oração com Deus. Eu creio que o Senhor tem nos ouvido e creio na resposta que vem dos céus, na resposta que vem do trono de Deus. Eu creio nisso para a minha vida, eu creio nisso para a vida de cada um dos irmãos, eu creio nisso para a vida da igreja, que nós precisamos continuar orando, buscando ao Senhor e esperando nele, porque certamente Ele fará o melhor por cada um de nós. Quero somente lembrar aí os irmãos que nós estamos por reunir a nossa liderança da igreja, a clã, para retomarmos o diálogo acerca de prazos, para quando retornar aí com as nossas atividades presenciais ou parte delas, e logo também traremos aí informação aos irmãos e irmãs, tá bom? Para que todos estejamos cientes de todo o procedimento em relação à nossa igreja. E assim possamos nos preparar. Esse momento de retorno será um momento de muita alegria, né? Poder nos rever, poder rever os irmãos e irmãs, podermos estar juntos, talvez ainda com muitos cuidados, né? A partir dos protocolos aí de orientação
sanitária, mas será sempre um momento de grande alegria, tenho certeza disso, convicção no Senhor, de que nós logo em breve nos reuniremos e teremos esta grata alegria de estar juntos. Que esse restante de semana seja uma bênção na sua vida, que cada um de nós possa colher ao longo desses próximos dias frutos da oração que temos feito aqui, às terças-feiras, e nesta terça-feira, esse tempo de oração que foi maravilhoso, uma bênção, possa já também trazer os frutos para cada um de nós, para as nossas famílias e para a Igreja do Senhor, que se reúne aqui no Núcleo Bandeirante. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Até então o próximo domingo, onde estaremos juntos adorando e celebrando ao nosso Deus. Oremos? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em oração, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra, pelos louvores aqui ministrados, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que ouve e que responde a oração, que fala claramente aquilo que nós precisamos ouvir, ó Senhor, e a nossa oração é que o Senhor tem, através do teu Espírito Santo, trabalhe em nosso interior, mudando, ó Deus, algo dentro de nós, coisas que precisam ser mudadas para que nós tenhamos ainda mais sensibilidade à Tua voz, maior disponibilidade a atender a Tua voz, ó Senhor Deus, e possamos Te obedecer com alegria sempre, porque é aquele e aquela que Te obedece é que vive as grandes bênçãos do Senhor nas suas vidas. E nós queremos isso para nós, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu amor continue com cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a Tua graça em Jesus Cristo revelada possa permanecer nos preenchendo a cada um. E que a presença doce do Teu Espírito Santo nunca nos deixe. E que seja assim para todo sempre. Amém. Deus abençoe.